Fala pessoal, muito bem-vindo a mais um episódio da Bluecast, onde nós falamos de negócio. É o Bluecast empresarial, é o business. Aqui a gente fala de como podemos melhorar, te ajudar a cuidar da sua empresa, mas de algo muito mais importante é o que nós vamos falar hoje, sobre o legado que deixamos e a importância da família nos nossos negócios também. E eu, para falar sobre isso, nada mais eu trouxe um cara expert sobre isso, sobre legado, sobre história que vem fazendo, deixando um legado aí que estamos podendo participar de algumas partes, alguns momentos dessa parte que ele está fazendo, de tudo que ele está deixando e mostrando. Estamos aprendendo com ele, claro. Então, para falar sobre isso, eu trouxe nada mais, nada menos que Márcio Mota. Márcio Mota é um empresário, dono da Vancadré. Julie Van Caté, é um nome chique, vocês já começam a perceber por aí. E hoje, grande amigo que a vida nos deu, nos caminhos que cruzamos, trouxe meu amigo, se fosse falar o currículo, que é muita coisa, vou deixar ele se apresentar, falar da empresa e a gente vai para frente. Mas acompanhe o episódio, que com certeza nós temos muita coisa para agregar, não na sua vida, não só na sua vida, mas também dentro dos seus negócios aí. Márcio Mota, meu amigo, seja bem-vindo ao Bluecast. Muito obrigado por aceitar o convite. Conta um pouquinho para nós, se apresenta aí pro pessoal. Eu que agradeço, Danilo. O Gratidão. convite é uma honra estar aqui junto com você para passar um pouco de informações, um pouco da história, Show. tanto da família, né, que é muito importante. Eu não acredito que um empresário de sucesso não tenha uma família de sucesso por trás. Verdade. Então, é legal. Eu acho que vamos nos divertir um pouco, Com certeza. conhecendo a história do Mota. Conhecendo a história do Mota. Mas vamos lá, Mota. Desde quando que você começou? Conta pra gente um pouquinho da sua história e que chegou na Dileva KT, que é o nome, depois você conta o significado desse nome também, Sim, sim. pro pessoal saber. Então, eu praticamente eu nasci dentro de uma indústria moveleira italiana mas é que assim, eu comecei do zero. Legal. Então, comecei como ajudante geral dentro da indústria e até digo que assim, de fato foram todos os processos mesmo, né? Lixadeira, furadeira. Veja bem, eu não sou marceneiro e não tenho marcenaria, né? Eu iniciei a minha carreira dentro de uma indústria moveleira que são perfis diferentes. Depois a gente pode até Aham. explicar qual que é a diferença de um marceneiro, de uma marcenaria e de um móvel planejado que vem da indústria moveleira. E, cara, eu até brinco, né, que eu acabei engolindo a serragem, ficou no sangue e não larguei mais, né? Já estamos caminhando para 37 anos. Eu já estou nesse segmento há 37 anos. 37 anos. Eu tenho 37 anos. Tá vendo? Então, quando eu nasci, você entrou no mundo do Exatamente, moveleiro. Que exatamente. legal. Cara, e assim, eu sou apaixonado, de verdade. Eu não sei fazer outra coisa a não ser vender móveis planejados, mas a questão não é a venda em si, né? A questão são os relacionamentos, Sim. porque são pessoas totalmente diferentes, né? Você acaba conhecendo perfil de pessoas e pessoas com altos e baixos, assim como nós, né? Nós também temos os nossos altos e baixos. Isso é o que me encanta. E eu digo que eu não vendo móveis, eu realizo sonhos, né? Então eu sou muito o lado humano do que a parte financeira. A É, já parte financeira começa, eu entendo que é uma consequência do já trabalho. começa isso daí, né? Ou seja, você não vende imóveis, você realiza sonhos. Quando a Exatamente. gente vai pra linha de imóveis, é um negócio muito amplo, as Sim. pessoas às vezes até acredita que o móvel em si, na verdade, o marceneiro, que nem você falou, é o cara que faz o negócio lá. E tem gente que não vai chegar nessa linha, vai lá no modulado, vai tudo. Então, assim, não, eu realizo o sonho. Que é diferente de você pegar o modulado, é diferente, é você chegar lá, entende o cenário do cara, a casa, e vai realizar o sonho dele, aquele que ele pensou a vida inteira de fazer. Que Sim, legal, que legal. sim, sim, show de bola. E aí, assim, vamos falar um pouco da família, Sim, até mesmo para eu explicar como que nós chegamos na Julie Vancadré, né? Então, assim, vindo da indústria, logo na sequência eu tive a oportunidade de conhecer a minha verdadeira vocação, a minha profissão, que foi aprender a vender, né? Então, eu digo que eu sou um humilde vendedor, porque eu entendo que existem vendedores melhor do que eu, mas eu entendo que eu sou muito melhor que muitos vendedores que estão por aí, até mesmo pelo meu legado, pela minha expertise, né? Então, a paixão pela venda, ela nasceu dentro da indústria moveleira e depois ela acabou se estendendo. A questão da família, cara, é muito engraçado, porque assim, eu namorei com a minha esposa antes de casar 4 anos.
Esse ano nós completamos 28 anos de casado. Veja Parabéns. bem, nós estamos 32 anos juntos. Então, assim, nós somos do Demarque, né, de São Bernardo. Então, o sobrado do meu sogro era de frente ao sobrado do meu pai. Então, nós nos conhecemos praticamente desde sempre, eu e minha esposa. Nós E, temos semelhança nisso, depois eu conto um pouquinho é, pra você. a minha esposa conheceu as minhas namoradas, porque era do bairro mesmo, né? Eu conheci os namorados da minha esposa. E, inclusive, temos amizade com algumas ex-namoradas e ex-namorados, porque, cara, eu sou muito tradicional, sou muito família mesmo, né? Eu hoje sou um senhor de um pouco mais de meio século de vida, mas a minha alma é de um senhor de 120, 140. Uhum. Você já me conheceu um pouco, você sabe que eu sou um cara muito tradicional. Então, a oportunidade, por exemplo, de eu ter entrado nas vendas é porque, desde sempre, eu sempre gostei de estar com pessoas mais velhas do que eu. Eu nunca gostei de andar com pessoas da mesma idade ou com Mais menos novos. idade. Então, eu acredito que eu acabei desenvolvendo a minha oratória exatamente nisso, né? Eu sempre gostei de estar com pessoas mais velhas, mas também com pessoas com determinada cultura, né? Até mesmo para a gente aprender um pouco mais. Me sinto até honrado porque nós já se encontramos várias vezes, já como estivemos juntos várias vezes, e eu sou mais novo. Você vê que legal, né? E assim, eu mantenho os relacionamentos, para você ter uma ideia, né? Eu tenho amizades hoje até da época da quinta série, né? Então a gente mantém assim o relacionamento por muito tempo. E os meus clientes, eles são fiéis e leais a mim, porque até hoje eu mantenho esse relacionamento com eles, né? E assim, cara, quando eu casei com a minha esposa, o nosso sonho era ter dois, três filhos, né? E eu, como homem, eu gostaria que ela tivesse o primeiro filho, que fosse o primogênito, que fosse um Aham. homem, né? É natural. Assim, ela gostaria que fosse uma mulher, a primeira criança. E aí, logo no ano seguinte, quando nós casamos, né, ela engravidou. E ela fez dois, três, acho que quatro, cara, ultrassom e não aparecia o sexo, ela tava com a perninha cruzada. Na realidade, foi uma surpresa quando nasceu. Então, a gente desistiu de ver o sexo. E quando nasceu aquela preciosidade que você viu. E era muito louco, né? Porque o nome da Júlia não era para ser Júlia, era para ser Sério? Isabela. Isabela. É. E no dia que ela nasceu, a minha esposa olhou no rostinho dela e falou: Não, amor, não é Isabela. O nome dela vai se chamar Júlia. E, Fechou. gente, a Júlia é sensacional, É, filha dele, conheci, tive a honra. não, Participou de um treinamento com a gente, é sensacional. não, é meu docinho de coco, a minha magrela. E, cara, assim, eu como homem, como pai, assim, eu vou te falar, eu fiquei assim um pouco triste porque vi uma mulher assim, coisa meio de, de, de homem mesmo, né? Foi algo bem simples, vamos dizer assim. Mas isso você acha que tem que ser por você vir dali italiana, que tem um pouco disso, de querer ser o primogênito, ser um Ser homem, homem? é uma questão de tradição É, mesmo, né? Eu né? fiquei assim um pouco triste, chateado, só que olha que louco, né? Como que é a vida. Mas quando eu vi ela também, cara, tipo, não tem jeito, né? Foi amor à primeira vista, ela é minha filha, né, cara? Independente de ser mulher. E falei, nossa, cara, foi, foi algo assim maravilhoso. Eu digo que nós paramos só com ela, né? A Júlia é filha única, mas eu digo, eu até brinco, se a minha esposa tivesse engravidado 10 vezes, eu gostaria que fossem 10 mulheres, porque a mulher era muito amiga, muito parceira do homem, É, cara. eu tenho duas, É e algo assim, fantástico. eu tenho, a Júlia tem hoje já, quantos anos? 20 e poucos A anos. Júlia tá com 26. 26, tem uma de 26. 14 anos. É. E tem uma, é um bebê agora, de 10 meses, tá fazendo hoje até. E assim, a mulher ela é muito mais grudada, é parceira, é carinhosa, e a minha comigo é surreal. Então, assim, Surreal, tá? quando eu tive, eu sempre, e eu só fui ao contrário, eu sempre quis ter mulher. Sério, Desde a primeira gestação da minha esposa, eu não quis que fosse homem. Eu falava, entendi. não, tem que ser mulher, eu Mulher. quero uma menina. E na segunda menina, na segunda gestação dela, 13 anos depois, né, a gente nem esperava mais, eu tinha certeza que era mulher. Tanto que, só um adendo, né, puxando aqui, eu crio metas de 1 ano, de 2 anos, 5 anos, tal, e eu tenho uma meta de 10 anos. E minha esposa, nós não sabemos se era menino ou menino, no dia feito, ela queria fazer o chá revelação, e ia ser em dezembro, no Natal, ali, o chá revelação, e nós queríamos viajar para Maceió, onde meu sogro hoje reside e tal, e ela ficou sabendo em outubro. Quando ela ficou sabendo que estava gestante e tudo, eu refiz a minha meta de 10 anos. E eu já coloquei a minha menina como Cecília, falando assim, hoje eu acordei, porque eu trago a meta pro dia, né? Não, lá em 10 anos, não. Como se eu estivesse vivendo nos 10 anos. Então hoje eu acordei, fui lá, dei um beijo na Cecília. Então eu já trouxe a Cecília pra realidade, assim, minha, é mulher.
E todo mundo é homem, homem. Eu falei, não, é mulher. E aí, a hora que estourou lá os negócios lá, fez a fumaça rosa lá, eu sabia. Show. Então, assim, foi muito legal, Danilo, porque o primeiro banho da Júlia foi eu que dei, porque a minha esposa ela ficou assim um pouco mal depois do parto e tal, e eu que acabei, olha que é Deus, né, cara, não tem jeito, Que né? O ensina. primeiro banho foi eu que dei, o primeiro cocô foi eu que troquei, então virou assim um amor entre pai e filha assim gigante, né, cara? E na época eu era corintiano fanático, né? A minha esposa ela é palmeirense, porque meu sogro descendente italiano e tal. E, cara, quando ela começou a crescer, velho, aí eu levava ela pra loja, pra ela Uhum. ficar um tempo lá com a gente, né? E quando era clássico, eu levava ela escondido, cara, pro estádio. Porque eu era fanático. Pra você ter uma ideia, eu ia no mínimo 12 vezes no estádio assistir o Coringão. Ou no Pacaembu, ou no Morumbi, onde o Corinthians fosse jogar, clássico, eu ia. E aí, quando a Júlia completou 6 anos, cara, eu levei ela primeiro no primeiro clássico, Corinthians e Palmeiras, cara. E ela é pé quente, velho, porque nós ganhamos esse jogo. E aí eu comecei a levar ela nos estádios, só que aí eu falava pra minha esposa, eu vou levar a Júlia, vai ficar comigo lá na loja. Só que na verdade ela não ficava comigo na loja, ela ia pro Você levava pro estádio. É. estádio. Aí ela se tornou corintiana por livre e espontânea vontade, Pressão né? do pai. Vontade. E aí, cara, a gente começou a ter um relacionamento assim muito legal. Eu brincava muito com ela, né? Fazia as cabaninhas, brincava de supermercado. Eu sempre, como eu tenho esse lado comercial, então eu sempre comecei a trabalhar ela na questão de números, né? Então eu comprei a calculadora, né? Eu fazia o supermercado, eu comprei um kitzinho da Barbie, né? Com o supermercado, a gente começava a brincar de supermercado, brincava de números, de compra e venda. Eu já comecei Caiu porque ela a quis trabalhar administração. esse lado, né? E aí foi crescendo, o tempo foi passando e tudo. E eu gostaria que ela fosse, quando chegou na época da faculdade, eu gostaria que ela fosse arquiteta, né? Se ela, que ela caísse para esse lado. Porque eu tenho como formação, sou design de interiores. E aí eu gostaria que ela fosse arquiteta e tal, desejo de pai. Só que os pais não obedecem os filhos, né? Aí ela fez administração, mas é legal, porque acabou nos ajudando nesse sentido, né? Mas antes da Júlia se tornar minha sócia, ela ela sempre teve a independência dela, então eu não quis inicialmente colocar ela trabalhando junto comigo, para até mesmo para ela ter outras visões de mercado. Através dos nossos relacionamentos de network, eu consegui um emprego para ela fazer um estágio na época da faculdade, né? E ela começou a fazer o estágio e tal, ganhando acho que na época R$ 600. Aí depois a dona lá da empresa gostou dela, acabou efetivando, acho que dobrou esse valor na época e tal. E ela sempre morou conosco, ela mora com a gente até hoje. E, então ela não tem como gastar dinheiro, né? O dinheiro, eu e minha esposa aqui, a gente acaba pagando as coisas para ela. Então tudo que ela tem, ela guarda. E eu não sabia que ela tinha criado dentro dela uma vontade de empreender, né? E aí ela chegou a juntar, eu acho que na época, cara, se não me falar a memória, acho que uns de 12 a 15 mil reais. Aí ela não me falou nada, ela entrou na internet, ela acabou criando um MEI, ela decidiu abrir uma loja de roupa feminina, vendendo por internet, né? Aí ela chamou minha esposa também não comentou nada comigo, elas foram lá no Brás e gastaram essa bala lá, né? Só que compraram o produto tudo errado, entendeu? Foi uma frustração. Ela Queimou o acabou, dinheiro. queimou o dinheiro. E aí ela começou a ter inicialmente crises de depressão e tal. E aí eu falei para minha esposa, eu falei, não, então vamos vamos trazer ela para a empresa, vamos criar uma marca para ela e o pai agora vai dar o suporte. A Julie Van Catré, quando você traduz ela para português, ela é 24 de julho, que na minha humilde opinião é o dia que nasceu a mulher mais linda desse planeta, que é minha filha, né? Então, o nome da empresa ele está atrelado à história com a minha filha, né? Então, é bem gostoso a gente falar em relação à estrutura familiar antes da empresa. Porque, por exemplo, hoje a empresa ela existe porque a Júlia ela existe, né? Sim. Então faz muito sentido, por exemplo, ela ser a sócia da empresa, porque é um legado que eu estou deixando para ela, né? E cara, eu vou te falar, essa fusão, né, eu vou falar a palavra veterano para não ficar toda hora me chamando de velho, né? Porque eu me sinto um senhor de idade já. Então assim, essa fusão do veterano com o novo, cara, foi fantástico, porque essa nova geração, essas meninas, esses meninos de hoje
eles já nasceram com uma outra configuração de empresa, Sim. de visão empresarial. Eles têm um outro, vamos dizer assim, eles têm um outro dialeto, né? Eles conversam de uma forma diferente. Então, essa conversa diferente, ela veio agregar a empresa. Então, ela criou o nosso Instagram, ela criou a nossa página, ela criou a área comercial da via internet, essas coisas e tal, que funcionou muito bem, né? Não direcionando, não assim, direcionando direto para venda, mas para visibilidade mesmo, né? O nosso Instagram hoje ele tem É, uma estrutura muito boa, pode falar. bom, então, Fernando, acho que ela teve essa visão, que ela É, viu que, pô, isso no Instagram, as redes é, sociais, hoje é o caminho, não tem como você fugir disso. Para sim, qualquer área que você sim, faz, você precisa estar ali. Quem não é visto não é lembrado, né? sim, Aquela famosa não é visto, lembrado. sim. Então, assim, eu acho que nem você falou do veterano com o novo, eu tenho um pouco dessa mentalidade às vezes, porque, assim, no meu negócio, as pessoas falam, você tem que aparecer mais, eu tenho que estar mais visível. Ainda que eu apareça, mas, cara, eu sou o cara que fala, pô, não gosto muitas vezes de aparecer e tal. Mas é o que você falou, tem que ter uma visão nova. Eu acho que a Júlia chegou, então, na Julia Canté, pra mudar essa visão do Exatamente. Mota, falar, pai, mas aí ela aceitou tudo isso porque houve um trajeto, um processo, desde do nascimento até ali, ela enxergou o quanto o pai dela é o super-herói. Né? Assim, eu também tive uma missão muito boa em relação a isso, na questão de treinar ela para o mercado empresarial. Porque assim, não sou eu que digo, né? O Sebrae está aí sempre apontando números. Nascem muitas empresas no nosso Uhum. país, né? E mais de 60% elas acabam morrendo em média, cara, 4 anos. Então, se você pensar, é muito triste você ver empresas nascendo e morrendo com Ou dois seja, cada anos. 10 6 elas fecham. Isso. Mas tudo é uma questão de planejamento comercial. Muitas das pessoas, elas acabam, igual eu sempre gosto de contar essa história da Júlia, exatamente por isso, né? Não basta você ter vontade de empreender, né? É importante você se planejar para empreender. E outra, é importante você saber aonde você vai se meter. Porque se você não conhece o seu mercado, se você não conhece o seu concorrente, se você não conhece 6 quilômetros próximo da onde você vai abrir a sua empresa, não abra, não faça essa loucura. Porque você vai quebrar a cara, você vai jogar dinheiro fora. Quando você fala assim de 6 km, você diz no caso o cara que vende, além do serviço, o produto. Quando a gente Os fala de dois, serviço, né? os dois, É, os porque dois. no caso o meu é um serviço consultoria financeira, então eu Uhum. consigo atender no Brasil, Sim. até fora, tanto que a gente está com os projetos Paraguai, algumas coisas Uhum. acontecendo aí. Então o raio de atendimento ele acaba sendo maior, Uhum. mas nada que você não tenha que comparar e fazer mandar uma olhada, Sim. estudar, fazer aquele caso de estudo, né, dos clientes concorrentes, tudo. Mas acho que o produto, no caso do seu até que além do serviço é um produto, o raio tem que ser menor mesmo, olhar os seus Sim. concorrentes ali laterais, Sim. enxergar. É um planejamento, verdade. Isso. Então eu comecei a ensinar ela, né? Porque hoje, por exemplo, hoje a Júlia, ela só está esperando a carta branca do pai para ela tocar a empresa. Eu ainda estou segurando, né? Porque estou me organizando para me aposentar daqui a alguns anos, né? Eu libero tudo para ela fazer. Mas antes de dar a carta branca, eu preciso mostrar para ela os perigos, né? Sim, E as vantagens também de você empreender, você ser empresário. Você ser CLT é muito bom, lógico, né? Você ter ali seu salário garantido, tudo. Cara, mas a riqueza ela vem quando você empreende. Você fica de fato rico, mas rico não só dinheiro, né? Porque exato. a prosperidade as pessoas confundem um pouco, né? Prosperidade com dinheiro. Não, prosperidade é você crescer como pessoa, Exatamente. como ser humano, né? E você ser empresário, na maioria das vezes, não é você querer, é um dom de Deus, né? Então, se você tiver realmente o dom de Deus, então você consegue de fato empreender e ter sucesso e prosperar, Porque você tem que né? ser resiliente, né? Isso, aí você consegue crescer, exatamente. Então eu tive essa preocupação de fazer todo o passo a passo para ela. Hoje ela se envolve bastante na empresa, mas no início não. A Júlia, ela está comigo desde 2018, né, como sócia. Então eu venho devagarzinho, trabalhando ela e tal. Ela se formou na administração e eu comecei a mostrar para ela os atendimentos. Então, assim, porque, por exemplo, hoje o meu diferencial em relação aos meus concorrentes é que eu faço começo, meio e fim, né? Então, hoje, por exemplo, a pessoa, quando ela vem com a proposta de sonho, que é aquilo que eu te falei, eu não vendo móveis, né? Eu realizo sonho.
Então, ela entende que eu vou, de fato, abraçar o sonho dela do começo até o final. Eu só vou ficar feliz de fato quando eu ver o sorriso nos olhos dela, quando de fato ela viu os móveis montados, né? Então, eu comecei a ensinar para a Júlia como que você consegue a lealdade e a fidelidade dos seus clientes, fazendo começo, meio e fim. Porque os meus concorrentes, a grande maioria, ele só faz o começo. O meio ele deixa para o 0800 e o fim não existe, né? Eu comecei a mostrar para ela como que funcionam os atendimentos, né? A organização. Porque, assim, a geração da Júlia é uma geração... Eles são muito rápidos, né? Na verdade, É a vida WhatsApp, é aceleroou, né? mensagem... Eu vi até um post esses Hum, dias, eu não vou lembrar as datas, hum, mas ele tinha uma linha do tempo ali, uma timeline, onde que ele dizia o quê? A partir de tal dia hum, foi lançado o Reels. hum. Aí falava o outro mês ali, aonde foi lançado o acelerador de áudio. Então, assim, ele trouxe na timeline algumas coisas que aconteceram que transformou a pessoal de hoje, a meninada de hoje, a ser acelerado. Sim, Porque, na verdade, foi os efeitos que vieram do dia a dia mudando ali na forma que a gente assiste um Reels, assiste um TikTok ali, e você tem como adiantar as coisas. Puta, falando devagar, aí você vai lá e coloca falar duas vezes. Às vezes você nem consegue entender, já ouvi sim, pessoas do lado ouvindo o áudio duas vezes ali, né, sim, 2x, e você fala, não entendi nada. A pessoa não entendeu, falou isso, eu falei, caramba, eu tô com o ouvido tão treinado para ser sim. rápido as coisas, e a gente às vezes não Mas pega isso é isso. muito ruim, né? É ruim Então, demais, eu parei com no isso. começo da nossa parceria, ela houve muitos questionamentos, né? Ela me questionou bastante, pai, mas... Porque, assim, o primeiro susto que ela teve quando ela descobriu que eu não faço orçamento pro WhatsApp, em hipótese nenhuma. Ela ficou muito brava, né? Pai, mas como assim, pô? Você está sendo arcaico, você está sendo muito antigo, né? Eu falei, não, filha, porque assim, eu sou um cara de números, né? Então eu faço todo o mapeamento dos meus concorrentes, eu conheço todos, sem exceção, né? Então eu falo, não, filha, entenda, o nosso trabalho ele é personalizado. Se o cliente de fato ele quer um guarda-roupa, uma cozinha, ele tem a Jurubatuba, ele tem a Avenida Portugal, ele tem vários lugares para ele comprar móvel pronto, ou móvel convencional que seja, né? Mas não é esse perfil de cliente que a gente trabalha. Nós trabalhamos com perfil de cliente com ticket médio um pouco mais alto, onde eles de fato eles querem exclusividade. É, Você conheceu a minha empresa, sim. né? Que Você viu top. lá a estrutura. Então, assim, o cliente que ele tem um ticket médio alto, ele não gosta de estar ao lado de um outro cliente, ele não gosta de ouvir telefone tocando. Às vezes, que nem, por exemplo, o cara está numa loja e tem 8, 10 vendedores. Cara, tem vendedor que é educado, que fala baixo e tal, mas tem vendedor que tem sangue quente, fala palavrão, fala alto, ou o cliente, por exemplo, fala Sim. alto. Então, o cara que tem dinheiro, ele não gosta disso, ele gosta de exclusividade, né? Então, eu comecei a ensinar para ela, tomar um susto, mas por que você não faz um orçamento pro WhatsApp? Não, porque eu não vendo móveis, eu realizo sonho, eu preciso E entender você indo lá, sentar com o cara, é isso. exclusividade. Eu tenho que entender. Porque assim, vamos falar da família. Então, eu preciso ouvir, em primeiro lugar, a mulher, porque o homem pode até pagar, mas quem manda é a mulher, sim. Uhum. Então, eu tenho que entender a necessidade da mulher, né? Porque normalmente dentro de um projeto de uma casa inteira, a necessidade da mulher são várias. Se a gente for partir, por exemplo, com um closet, o básico da mulher é 200 pares de sapato, né? Mas as bolsas, então você tem que entender, mas os Vou cortar perfumes, essa mas os parte para as cremes. minhas mulheres não ouvirem isso. Porque na reforma da próxima casa, vai querer que chama o Mota. Então é importante eu ouvir e entender da mulher o gosto dela, a necessidade dela, até mesmo para chegar próximo do projeto. Aí eu também preciso ouvir o esposo dela, eu preciso entender qual que é a real necessidade dele, porque às vezes a pessoa faz o projeto por fazer, ela lá enche de cabide, sei lá, ou enche de gaveta, e na verdade não é. De repente o cara ele é um cara super moderno, o cara, sabe, coloca a camisa lá dobradinha e tal, às vezes o cara não tem nem terno, o cara enche de cabide. Então, assim, eu preciso entender do homem também o que ele precisa, né? Não só dentro da parte do quarto, mas também eu preciso entender a questão da cozinha, eu tenho que entender a questão do homem, da sala, o que de fato eles vão usufruir. E assim, é uma pesquisa. Então, antes de eu fazer o projeto, eu fico com o meu cliente, no mínimo, cara, no mínimo 2 horas conversando, né? Legal. Em média são 3 horas. Então, no mínimo, eu fico 2 e tem situações que eu fico 4 horas conversando com o cliente. Aí eu comecei a ensinar ela nesse sentido.
E aí, eu comecei a levar ela em todo o processo. Então, inicialmente no atendimento, aí depois do atendimento, a gente leva um determinado tempo para fazer esse projeto e depois a gente agenda com o cliente para apresentar. E ela começou a se encantar, porque quando eu comecei a apresentar os projetos para os clientes, ela começou a ver, depois ela me questionou. Ela falou, pai, é engraçado, né? Seus clientes não alteram o seu projeto, eles não mexem no seu projeto. Eu falei, então, filha, mas entenda, por que eles não mexem no meu projeto? Porque eu fiquei com eles 3, 4 horas antes, Fazendo entendendo a tudo. necessidade Entendi. dele para fazer o projeto mais próximo. A gente não consegue acertar 100%, é lógico, sempre tem alguns ajustes ali, principalmente de cor e puxador, porque de repente eu, como designer, apresento uma proposta de cor e puxador, mas o cliente que é o dono do projeto, né? Ele que vai pagar, então é ele que tem a palavra no final. Então, no final tem uns ajustes ali de cor, de puxador, essas coisas. Mas o layout em si, quando eu apresento para o cliente no telão lá que você viu, cara, dificilmente os clientes mexem no meu projeto, porque eu vou na alma, né? Eu vou na alma do cliente. Esse é o diferencial, né, Marco? É o Exatamente. diferencial de como você consegue conquistar, gerar uma exclusividade e você vem anos vendendo sempre para o mesmo cliente. Ali, o cara não vem comprou hoje de você e esqueceu que era moto e amanhã foi comprar em outro Isso. lugar. Ele continuou, quando ele fala de não móveis, mas preciso transformar o sonho da minha casa, ele lembra da Juliva KT. Exatamente. Aí um outro questionamento que ela fazia, que era muito forte, ela comentava, pai, mas você tem necessidade de você acompanhar todas as obras e tal? Você não monta, você não é montador, você é o dono da empresa. Eu falei, sim, filha, eu tenho a necessidade de acompanhar as obras, por quê? Porque eu preciso proteger o patrimônio do cliente. Às vezes, de repente, numa entrega, o cara ele pode riscar o piso, ele pode quebrar uma parte da parede. Quem vai pagar isso? Não é o cliente que vai pagar, quem vai pagar é o seu pai, é a empresa que vai pagar. Então, eu preciso acompanhar esse processo porque eu protejo o patrimônio do cliente, mas eu defendo o meu também. Uhum. Você entendeu? E aí eu tive que ir ensinando passo a passo. Aí ela começou a entender todo o processo. Eu acompanho todas as montagens. Então, veja bem, eu tenho montadores comigo que monta, vai, eu vou falar o cara que trabalha há menos tempo montando os móveis, há 20 anos. Então, veja bem, o cara é um profissional, certo? Sim. Cara, mas eu, como design interiores, 80% dos projetos são by Márcio Mota, com a minha assinatura com direitos autorais. Porque 20% eu tenho parcerias com alguns escritórios de arquitetura, mas 80% são projetos meus, criados por mim. Então, veja bem, eu consigo ajudar esse montador, mesmo com toda a experiência dele, a desenrolar o projeto. Então, eu sei, por exemplo, se a parede está aberta ou fechada para a esquerda ou para a direita, para você poder fazer um fechamento. Aí eu sei, por exemplo, se o teto está em declive ou se é o piso que está com caída, entendeu? Então, são informações técnicas que você consegue desenrolar o processo. Então, às vezes, de repente, para um apartamento completo, o meu concorrente leva em média aí 20, 30 dias para montar. Eu, com a minha tropa de elite, eu monto em 10 dias. Mas por quê? Porque eu ganho tempo orientando eles. Eu não pego no Você machado de passa pedra. tempo, É, como que é aquela frase, né? Você passa mais tempo afiando o machado, pra isso, hora que você precisa dele já tá afiado lá, é uma só, do que ir lá e ficar batendo, batendo, batendo. isso. E aí, com isso, ela começou a entender que, de fato, vale muito a pena você ser parceiro do cliente, porque eu falo, eu não tenho clientes, eu tenho parcerias, né? Então, assim, é importante você fazer essa parceria com o cliente, porque ele vai entender que você está preocupado com eles, você está preocupado com a casa dele, com o apartamento dele, ou com a empresa dele, você está ali à frente, né? Tanto que hoje, por exemplo, eu tenho um cliente que ele entrega a chave na minha mão e fala, Mota, a casa é sua, você só me entrega quando a gente for fazer o checklist. Eu falei, beleza, perfeito. E você atende muito empresário hoje? Hoje, 30% dos meus clientes Empresário. são empresários. Né? E aí, Danilo, aí o último passo, né, de ensinamento que eu acabei passando para ela foi exatamente a apresentação. Porque você precisa fazer essa pesquisa, entender a real necessidade do cliente, e aí, no final, você fazer uma boa apresentação, né? E você também ali não trabalhar com valores assim surreais. É importante também o empresário, o empreendedor, conhecer o seu produto e saber precificar. Porque eu acho que hoje uma das maiores dores dos empresários é não saber precificar. Não, isso nós estamos dentro de vários clientes e uma das maiores dores, quando o cara fala não sobra dinheiro, não tem lucratividade, não consigo enxergar o dinheiro. Eu vendo, faturo muito, mas não tenho grana. E quando você olha, ele realmente fatura muito, vende muito, mas quando Só você que o olha, você gargalo também é muito grande. só que quando você olha o preço do Hum? cara,
ele tá trocando moeda muitas das vezes, ou até entrando em prejuízo já na venda ali, no momento da venda ele já entrou no prejuízo, não sobrou nem mais de contribuição para ele pagar o resto da operação dele. Então a precificação ela é essencial, Sim. né? Aí traz para depois um assunto que fala, pô, vamos precisar abrir, entender isso. Porque tem gente que compra por 10 fala, se eu vender por 20 eu tô ganhando 100%. E não é isso. Você precisa entender o seu número, a Sim. precificação. Isso é sensacional. É, Porque é focal, o cara precisa entender, não adianta. sim. Se você não entender precificação, você vai perder pro resto das suas deduções ali, com certeza vai te dar prejuízo. A matemática, ela não é. Não é, exatamente. Ela não é. Dados não tem como errar, não tem. Você Não. tem números, você tem. Exatamente. Então, o último ensinamento que eu dei para ela foi entender o produto dela e saber o preço que custa esse produto, né? Então, não é porque nós temos um produto de altíssima qualidade, com ferragens italianas, é que a gente vai, sabe, enfiar a faca. Não, senão você também não tem nem mercado para isso, né? Você tem que ter um preço, um valor honesto. Preço não, você tem que ter um valor honesto, né? Aham. Você tem que ter uma boa mercadoria com valor honesto. E o cliente que tem dinheiro, ele sabe disso, né? Exato. O cara que tem dinheiro não rasga dinheiro, mas ele entende e valoriza quando ele sabe que o produto é bom, que a ferragem é boa e que o preço é competitivo. E não vamos nem só pelo lendo uma ferragem do lado dos móveis Sim, realizações, mas em tudo tem preço e tem um valor, sim. né? Então assim, quando o cliente ele sabe que aquilo ali tem um valor, até quando a gente vai para uma linha de roupa, por exemplo, eu prefiro ir lá e comprar uma roupa de qualidade, Uhum. porque eu sei o valor que tem aquilo ali, o quanto ela vai durar, o quanto vai ser bom, tudo. E tem gente que não entende isso, fala, não, vale, não pago, não sei o que, não compro. No caso dos móveis, você viu lá meu apartamento. Então, assim, eu fiz 100% do apartamento, foi todo mobiliado. A parte foi feito um desenho também para um Uhum. design interiores, foi feito. Minha esposa foi praticamente a designer, porque ela quer assim e tal. Eu não consegui nem selecionar o que eu queria, né? A única coisa que eu tenho na casa lá que foi eu falei, não abra mão, é a fechadura eletrônica. O restante O resto, foi 100% ela, né? Mas a gente fica feliz porque é um sonho, é sim, uma sim, vontade. Foi uma vontade dela nisso, né? Mas quando você tá falando, existe um valor ali dentro sim. de tudo que a gente fez, de onde chegou, o cara veio e montou. Se olha pra lá, você não olha o quanto você pagou, o preço. Só olha o valor. Foi uma ferragem melhor, foi um negócio melhor. Mas se a gente entende que vale a pena, Sim. né? E é importante, você tem que estar sempre antenado, Danilo. Olha, eu vou te dizer, existe uma situação comercial antes da pandemia e uma situação comercial depois da Sim, pandemia. exatamente. Em todas as áreas. Todas. Antes da pandemia, de fato, existia um equilíbrio em relação a valores, né? Depois da pandemia, perderam-se os parâmetros, sabe? Então, alguns empresários acabaram se tornando, sabe, se perderam exatamente pelo desespero, porque assim, o que derruba um empresário? É o custo fixo. É, Cara, se você pegar, por exemplo, as lojas de Jurupatuba, tem lojas, por exemplo, que custa R$ 8.000 de aluguel, mas tem lojas que custa R$ 40.000 de aluguel, né? Algumas ainda existe luva, né, para o cara pagar. Então, imagina você, o quanto que ele tem que faturar para pagar só aluguel. é. Eu não estou falando nem de luz, de água, Folha, salário. funcionário, não, estou falando só de aluguel, porque é o que eu falo, né? O planejamento comercial, ele tem que ser alinhado com uma empresa que seja profissional, né? Então é importante você contratar uma empresa que faça esse planejamento comercial exatamente primeiro para entender o seu perfil e depois ele te direcionar aonde você pode encontrar a sua persona. Porque senão não faz sentido, você vai abrir o seu negócio no lugar errado, né? Então hoje, por exemplo, a maioria dos empresários se perderam nos valores exatamente por isso. Então, às vezes, o cara fica desesperado ali para vender, ali o cara quer pagar o aluguel, então às vezes ele derruba lá a margem dele. Ah, não, eu recupero no. Cara, não recupera. Não recupera. E outra, o empresário tem que entender que cada produto tem o seu valor, tem o seu custo, tem o seu preço. Não tem como você vender essa xícara por R$ 5 e tentar recuperar a diferença nessa água. Não tem. A água é a água. A xícara é a xícara. Cada um tem seu preço e seu valor. Então, se você não ganhou na xícara, você não tem como recuperar na Não, você água. já teve prejuízo, O acabou. prejuízo aí é Prejuízo, certo. é. Então, hoje o pessoal se perde muito nisso daí. Então, esse último ensinamento que eu dei para a Júlia foi exatamente isso. Ela entender o mercado e saber o valor. O valor do produto que ela tem em mãos, né? E é importante ela saber, de fato, que o valor dela, ele é competitivo. Ela começou a acompanhar eu nas negociações. Então, assim,
A estratégia que eu uso é uma estratégia muito simples. Muitos dos meus concorrentes colocam, sei lá, se a xícara de fato custa R$ 5, às vezes o cara coloca 10 para chegar a 5. Fica negociando, 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 negociando. Não, se a xícara custa 5, eu falo pro meu cliente que ela custa 5. É o meu melhor preço. A gente só decide como que ele vai pagar. Ah, mas você vai fazer 4,5? Cara, é difícil. É muito difícil. Você sabe que são questões de cultura, né? Vai na Europa, por exemplo, e vai pechinchar um produto. Cara, vai ser complicado, Não, entendeu? não vamos muito para. Não precisa nem longe. Vamos trazer para uma realidade mais próxima aqui. O pessoal que gosta aí de ir pra Brás, ali que tem os chineses. Os Hum, caras não descem o preço nem a pau. Tem mercadoria que. Falo que minha mulher também já mexeu com o negócio de roupa, de vender, montar uma marca e tal. Estruturou até legal, mas depois, por causa da neném, e aí ela falou: não vou mexer mais com isso. Mas ela ia lá e assim, quanto que é? É o famoso 30? Não tem como. E se for no crédito, ainda tem mais 5% de taxa. Então, assim, os caras não descem, exatamente isso, não dá. E aí, como é que a gente. O que você falou, pós-pandemia, ele começou o cara a ter muito custo fixo, entrou em muito empréstimos, sim. né? Porque o pessoal, Ele virou uma bola de muitos neve. não tinham capital Ah, de giro, não tinham fluxo de caixa para manter a pandemia. O que que aconteceu? Entraram empréstimos no banco, Pronamp, vários outros cheque especial e tudo. Então, quando começou a volta, chegava um cliente para não perder, o cara descia lá embaixo. E aí que você falou. Então, tem um cenário pós-pandemia, que é um cenário desespero para poder pagar a conta. O cara vende almoço para pagar janta. Se ele sim. tá devendo aluguel 40 mil, o cara chega, ele faz orçamento por 60, o cara fala dá 40, ele fala assim, melhor no 40 eu pagar o aluguel do que eu não ter os 40 e não pagar aluguel. Então junta tudo, beleza. E troca, e vai. Sim. Não, e assim, e o empresário, ele precisa entender, cara, não, você não consegue fazer milagre, velho. Não Não, consegue. não tem como. Você E falou, os números não o mentem. material, ele subiu, né, consideravelmente da pandemia para cá. Só que o clima no planeta tá difícil, cara, tá complicado. E as pessoas não estão levando isso em consideração. De tempos em tempos, você vê, por exemplo, a Europa pegando fogo, É, Portugal, você vê até mesmo os Estados Unidos. sim. Tem momentos ali que Esse tempo viram atrás estava ali tudo isso. pegando fogo. Aí o que acontece? Muito consumo de madeira, você entendeu? Então, para os caras começar de novo a construir todas aquelas casas que pegaram fogo e tal, é muita madeira que vai. Então, o insumo, a matéria-prima em si, ela É. começa a sumir. Ela começa a ir embora. Então, você não tem mais madeira, você não tem mais ferragem, né? Porque a demanda é muito grande, ela é muito alta. E aí, cara, os valores começam a subir, subir, subir. Então, se o empresário não ficar esperto com a situação, ele pode até vender num preço barato inicialmente, mas na hora que ele for comprar na fábrica, cara, a conta não fecha. Você entendeu? A conta não É fecha. verdade, exatamente isso. Ou seja, ele comprou hoje por 10. Aí ele fez todo o planejamento financeiro ali, o custo dele, a precificação em cima dos 10. Só que quando ele vai comprar já tá 15. Sim. Nós temos um cliente assim que realmente está acontecendo isso daí. Ele é gráfica. Hum. E ele pagava no metro linear do adesivo 6,30, 6,40 há 2 anos atrás. E agora tá pagando 12, 13 reais, ou seja, dobrou. Só que ele não consegue levar isso pro preço final no cliente. Fala, cara, dobrou o preço, o que eu te vendia por 10, eu vendia por 20, não dá. O cliente não aceita. Então o que ele faz? A gente acabou descendo a lucratividade. Ele dava 23, 22%, hoje dá 12, 15% de lucratividade para conseguir vender. Porque senão o cara não compra na outra ponta. Só que toda vez que você vai comprar a matéria-prima, ela tá mais cara. Tá mais caro. Ó, eu tenho alguns clientes que são investidores, né? Então, antes da pandemia, o cara ele comprava lá um terreno, esperava o cara construir, e aí quando o prédio estava erguido, ele decidia se ele ia alugar ou se ele vendia o apartamento, mas independente da situação, era mobiliado. Aí o que acontecia na época? Em média, uma construção vai de 2 a 3 anos. Então eu fechava o contrato com ele, nós chamamos de venda futura. Eu fechava o contrato com ele para entregar os móveis em média 2 anos, 3 anos depois. Uhum. Cara, depois da pandemia eu não consigo mais fazer isso. Hoje, por exemplo, o máximo que eu consigo vender para um cara, para um cliente, é 1 ano. Porque o risco ele é muito alto. Senão você vai fazer orçamento agora de 1.000, quando você fazer a compra lá do material, esse 1.000 não compra nenhum material. Exatamente. Mesmo porque também as ferragens, elas são compradas no euro, né? É, Porque é são ferragem, fechados italianos, né? ou no mínimo no dólar. Então, se estoura aí o euro e o dólar, como é que você faz? Como aconteceu? Então, na hora de comprar,
Como que você faz? Você já tinha fechado o contrato, custo Ah, passado aquele custo pro cara, pronto. exatamente. Então, infelizmente, alguns empresários se perdem hoje exatamente porque não fazem cálculo ou não analisam, porque é uma questão de análise. Você analisar o mercado, ver o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, e aí sim o cara tomar uma decisão. Senão ele se arrebenta, cara. É que muitos empresários hoje, né, falou, tem que fazer uma análise, o cara tem que analisar. É que muitos, na verdade, pós-pandemia, eu vejo isso, né? Nasceu muitos CNPJs Hum, pós-pandemia, porque muita gente foi mandada embora, outros acabaram tendo que sair porque a empresa faliu, não tinham. Então, ou seja, muitos partiu para o mundo do empreendedor. Só que partiu sem nenhum planejamento. O cara falou assim: o que, que eu sei fazer? Nada, beleza, mas eu sei que se eu comprar essa xícara, eu sei vender, vou tentar vender. Então, muitos pularam para esse mundo num cenário assim, tipo de. Como posso dizer? Não é treinamento, é de. Foi lá de graça, mas assim, vou entrar aqui e ver o que, que vai dar. E aí aconteceu isso. Só que o cara não tem um aluguel, ele não tem um custo fixo de salário, ele não tem uma folha, ele não tem. Muito custo ele não tem. O que, que ele fez? Ele faz na casa dele. Eu falo isso no cenário dentro de um cliente que nós temos, atendemos aqui na consultoria. Pô, o cara, nós fizemos toda a análise, ele faz uniformes e tal, nós fizemos toda a precificação. Então, assim, hoje ele tem 3 andares a empresa do cara, é gigante, é um andar só de costura, outro só de estoque, é uma empresa gigante. hum, Então, assim, só que o custo fixo da precificação de um produto, por exemplo, de um uniforme, de brim lá tal, não sei muito nesse negócio no nome de tecido, mas assim, quando a gente vem pra linha, deu 46 e alguma coisinha. uhum. Tipo assim, o preço final, pagando, né, os custos fixos, tal, enxergando a precificação. A margem desejada teria que sair ali no final de 46. Só que assim, no Mercado Livre, quando você vai para uma marketplace, ele vê tem cara vendendo por 40, 42. Tipo assim, vendendo abaixo do que era para ele, do que ele chega no preço do custo dele. Uhum. E a gente foi entender isso. Falei, não é possível que esse cara faz isso. Porque assim, só que acontece o quê? A operação do cara. Ou a Parece só pessoa, gigante, pô. a operação é gigante, então Ele não ganha em tem. volume. É. Aí tudo bem. Aí, só que acontece, outras pessoas começam, caiu nesse mundo, depois da pandemia falou, vou fazer. Aí o cara não tem, não paga contador, o cara não tem nem CNPJ aberto às vezes, o cara não tem custo, aí ele é uma mulher ou alguém que faz ali, e aí ele sofre a outra ponta. Então por isso que nós vemos essa discrepância muito grande de um cara que faz um negócio por 1.000, o outro vende por 100. Só, mas como isso é possível? Infelizmente é o que você falou, nós temos um cenário pós-pandemia. Eu falo até no cenário dos móveis, tá? Dentro do mesmo do seu nicho. Eu fiz acho que uns 5 orçamentos. Não conhecia o Márcio Mota antes, não. Meus nomes seriam Márcio Mota. Tudo no seu tempo, tudo no seu tempo. A próxima vai. Pode Na mandar. praia eu faço. Fechou. Mais do campo. Eu acho que sou mais a Ai, cara do campo. Eu não sou o cara que na praia. gostaria de um apartamento na praia. Eu sou o cara Show. que prefere ter a chácara lá. A casa eu falo pra minha mulher, às vezes dá vontade de ir pro meio do mato, morar, ter a casinha. Até sem internet, às vezes, Show. você sabe. Então, assim, eu fiz vários orçamentos. Uhum. De um para outro, gigantesco. Mas você vai entender, eu não escolhi o mais barato, eu escolhi um com qualidade, que Mas vai nesse. você entendeu por que a diferença dos valores? Entendi. Qual foi? Eu perguntei, eu ia mesmo. Hum, A maior parte da diferença nesse sentido foi Ferraris. Ah, não, porque o que eu tô te entregando aqui é uma simples, a outra não, isso daqui eu vou te entregar é com amortecedor, é que eu não sei o que, você vai soltar a porta, você vai soltar a gaveta, ela não vai travar para alguém machucar a mão, então, ou seja, ela vem, ela mesma depois. Então, são essas as diferenças, foi onde a gente optou, acabou optando. Mas também pelo tipo de atendimento. A pessoa foi lá, desenhou, mostrou, em consequência a gente ia fechar, não, eu vou desenhar para você. Desenhou, mostrou seu apartamento todo mobiliado, como ficaria, e aí encheu os olhos da patroa e aí ficou. e ficou. Sim. É, mas é isso, exatamente. A gente tem esses problemas hoje quando a gente traz para o nosso lado. Infelizmente, nós estamos vivendo esse cenário. E isso acontece na consultoria, tá? Não só no produto. Uhum. Acontece na consultoria. Às vezes você chega, você entra numa empresa, vai demonstrar o seu serviço, e você faz um orçamento, você manda o cara fala, meu, não, tá muito fora. Assim, coisas drásticas, assim, valores diferentes, totalmente diferentes. Fala, por quê? Só que, não, eu vou fechar. Nós temos até um cenário. É como a gente está sempre dentro de coisas, a gente sempre tem cases, né, Uhum. desse assunto. E tipo assim, o cara voltar e falar, não, 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 deu tudo errado lá, não entendi, e acaba voltando. Então, mas é isso, a gente tem que mostrar o diferencial, tem que ser Sim. diferente, né? Olha, mas o empresário precisa entender, pelo menos assim, eu vou te falar do meu segmento, né? A construção civil, cara, ela tá a milhão, todo Sim, vapor. Tá a todo vapor. Então, demanda tem.
sabe? Demanda tem. É só, de fato, o cara entender o mercado dele, o espaço dele e trabalhar com valor honesto, cara, sabe? Não prejudicar quem trabalha corretamente, vendendo abaixo de que, de fato, o preço teria que ser cobrado. E também não enfiar a faca no cliente, né? Trabalhar Ser justo. ser justo, entendeu? Que mercado tem, cara? Demanda tem. O que de fato hoje atrapalha também muitos na minha área é a questão da mão de obra, né? Hoje é muito difícil você ter profissionais qualificados assim para te dar um suporte, é bem complicado, porque a demanda está muito alta. Então hoje no geral as lojas estão vendendo muito bem. É. Ou seja, na verdade também muitos montadores ali, eles acabam enxergando a oportunidade deles serem o cara que faz, tá na outra ponta e acabam saindo e montando a dele. Já vi isso também. Sim, sim. Então, é isso que eu tô te falando. É exatamente nesse sentido. Hoje você perde muita mão de obra porque alguns montadores eles acabam indo trabalhar por conta. Então você acaba perdendo um pouco de profissionais. Mas é aquela história, né? Você vai contratando, você vai treinando, você vai acompanhando e por aí vai. Aí você tem o Sebrae para te ajudar, você tem outros meios de você buscar e treinar esse profissional. Não, legal, porque aí você não para, a operação não pode parar, Não pode, tem que continuar, né? não pode. Não, legal. Mas vamos lá, nós também nós puxa um assunto e vai Já vai outro. no outro. Mas super interessante, Mota, e o que eu até parabenizo você por tudo que você vem fazendo na parte do Underpants, eu Uhum. conheço, né? Participo. O Underpants é um grupo de aos cuecas, né? Que é um Na grupo tradução, de são os cuecas. Né? os cuecas. E assim, nós se reunimos em alguns momentos, em alguns bimestral, alguns momentos ali, para poder. É realmente um network, não é só fazer negócio, mas é mais um momento de descontrair ali junto com os amigos, conversa, toma uma taça de vinho e vai, é legal isso pra caramba. Mas por trás de tudo isso, existe o que o Márcio vem fazendo, deixando um legado, né, a parte da Câmara lá que aconteceu ano passado. Sim. Conta um pouquinho pra gente toda essa história, por que que o Márcio quer deixar esse legado? Tá na revista, tem toda essa história, a homenagem ao seu pai, que foi sensacional. Infelizmente, nesta eu não pude estar, porque a Nenê tava, foi bem no processo de nascimento e tudo da Nenê, e a esposa não tava bem, e aconteceu de eu não conseguir participar, mas esse ano teremos outros aí, outro, né? E com certeza Deus quiser, vamos estar junto. Mas conta um pouquinho disso, de deixar essa história, de quando a Júlia tiver lá na frente netos, assim, Júlia, nós estamos pra cama de você, né? Então você dê netos pro Mota, pra quando ela sentar Pelo lá, menos três, por favor. pelo menos uns três, pra quando você sentar lá na frente, quando a Júlia sentar lá junto com os netos e os netos perguntarem assim, quem era Márcio Mota, meu avô? Cara, primeiro ela já vai abrir uma revista, Chique, você tá numa Chique. revista. Sim. Eu não posso reclamar que eu vou estar em livro, né? Vou lançar o meu terceiro Show. agora em junho. Então minha filha pode abrir lá e É um falar: "Opa, legado. esse cara Show. aqui, ó, né? Esse cara é meu pai. Que É. deixou três livros. Três não, eu quero fazer muitos outros, mas assim, Show. seu pai é esse escritor e tal. Então conta um pouquinho disso, da Júlia, contar quem é a Mota, o que você quer deixar com tudo isso. Legal, vamos lá. O The Underpants, ele nasceu através de um sonho que eu tive e uma vontade e um desejo também meu, né? Assim, cara, eu sou um cara que eu sou apaixonado por Deus, né? De verdade. Eu sou um cara privilegiado porque eu sinto a presença de Deus sempre comigo. Sensacional. Todos os dias, a primeira coisa que eu faço é a minha oração. Uhum. Eu, tudo, você acompanhou o The Underpants, você sabe que todos os meus negócios eu não inicio se eu não fizer a oração Sim. primeiro. Então é importante a gente entregar tudo na mão de Deus para depois, né, o Espírito Santo vir e aí as coisas acontecerem naturalmente, né? Então eu tinha esse desejo, essa vontade de trazer outros homens que de fato tivessem essa mesma paixão por Deus, independente da sua religião, da sua Sim, crença, né? Mesmo porque no nosso The Underpants você viu lá que tem uma mescla, né? Tem tem. espírita, tem católico, tem evangélico e por aí vai. Então, a prioridade é Deus, né? Então, o The Underpants ele nasceu com esse pilar, na questão, né, da paixão por Deus. E o segundo pilar, a família, porque você já sabe, eu sou um cara que eu também sou muito apaixonado pela minha esposa, sou apaixonado pela minha filha, né? E o terceiro pilar é a empresa. Cara, eu amo a minha empresa, cara. Então, sabe, os clientes eles piram nos projetos que eu faço porque eu faço por amor mesmo, entendeu? Às vezes eu passo madrugadas fazendo um projeto. E eu tenho prazer nisso, porque eu gosto de ver a felicidade do cliente Sim. depois de montado. Então, eu busquei dentro do The Underpants trazer homens de fé,
homens que respeitem as suas esposas, que respeitem as suas filhas, que respeitem as suas sócias, né? A gente não consegue melhorar o planeta, mas a gente consegue melhorar um pouquinho em cada pessoa, né? Então eu estava buscando também homens que têm assim a sua lealdade, a sua fidelidade dentro da sua empresa. Porque no ABC, Danilo, tem empresas muito boas, cara, tem, sabe? E às vezes o cliente ele acaba comprando uma empresa errada porque foi direcionado errado. E no ABC tem empresas muito boas, Sim, né? entendo. Então era um sonho que eu tinha de juntar tudo isso daí, né? Homens do bem, homens de família, suas empresas com suas histórias, né? É, mas o mais engraçado e o mais legal é que, assim, eu sendo empresário e sendo comercial tantos anos, a minha esposa, ela é professora há 25 anos, ela é CLT. Então, veja bem, eu tinha uma dificuldade, às vezes eu tinha uma vontade de fazer algo dentro da minha empresa, e eu contava para minha esposa e eu não tinha a resposta que eu gostaria de ouvir, né? Então, isso, de uma certa forma, acaba incomodando, né, o empresário. É porque quando E, você chega em casa pra ah, tentar passar uma coisa, na verdade, você é, tipo, ela te absorve pra contar isso. como foi o dia, tudo, e você não consegue compartilhar. Isso, Eu sei como isso, que é. isso. E também assim, né? Nós homens, nós temos o mesmo direito que a mulher tem quando ela se reúne com outras mulheres de falar da gente, né? Sim. Elas precisam falar dos maridos, elas precisam falar dos filhos, mas eu não digo no sentido ruim. Eu digo no sentido de desabafar mesmo, de falar, de tirar as coisas da frente e tal. Porque a mulher era uma máquina, né, cara? A mulher ela nasceu para gerar outro ser humano. Então, a estrutura da mulher não tem como você Eu comparar. olho pra minha bebê hoje e falo, meu, é demais, a Não, cara, a mulher mulher é é. demais, exatamente. A mulher é uma máquina. Então, mas ela precisa conversar com outras mulheres, fala coisas de menina às vezes, né? De marido, de filho e tal, essas coisas. Fala de roupa, maquiagem, essas coisas. Mas, cara, quem disse que o homem não tem a necessidade de falar com outro homem em relação à sua esposa? Porque, cara, eu já vi separações, a pandemia aconteceu muito isso aí, né? Eu já vi o maior número de separação de casais foi na pandemia, quando as pessoas de fato ficam muito tempo juntas, né? Não estava Cara, acostumada com isso, cada colocou pessoa, outro nome. cada pessoa tem a sua personalidade. Uma coisa é você estar numa empresa e a sua esposa está numa outra empresa. Outra coisa é os dois estarem no mesmo junto e dentro da sua casa. Então você já está ali numa situação que é do seu lar. Não era para você estar trabalhando ali, a menos que seja da sua, né, o seu segmento seja ali, trabalhar home office, tudo bem. Mas caso contrário, não. Então, e o homem, ele tem, a nossa geração, por exemplo, ela vem de uma geração machista, né? Onde o homem não chora, o homem tem que mandar na mulher, o homem não sei o quê, o homem não sei o quê, não sei o quê. Cara, e o homem, no geral, fica muito fechado, entendeu? Então, é, vou te dar um exemplo. De repente, eu chego para você, pro Danilo, e falo, pô, Danilo, cara, pô, sei, cara, eu acho que eu vou me separar da minha esposa e tal, não tá dando certo. Aí, se você tem uma mentalidade machista, talvez você não fale na minha cara, mas talvez quando eu sair do bate-papo, você fala, pô, ó, mas o Mota é frouxo, né? O cara não manda na mulher dele, não domina e tal. É uma criação machista que nós tivemos. Aqui a gente precisa quebrar esses paradigmas, né? E também tem a questão das ideias empresariais. Isso me estava dando um pouco de sufoco, né? Porque aonde eu precisava ter um apoio ali nas ideias e tal, eu não estava encontrando. Mas eu não vou brigar com a minha esposa por isso, né? Sim. Porque ela é CLT, a mentalidade dela, o pensamento dela é como CLT, né? Não está errado em não me ajudar nas ideias, né? Então, o The Underpants, ele nasceu também com esse propósito de dar um espaço para nós. Sim, para a gente poder falar da nossa esposa, para a gente poder falar dos nossos filhos, né? Para a gente poder falar dos nossos sócios, dos nossos funcionários, para a gente também poder falar um pouco dos nossos clientes, porque é importante a gente trocar essas informações. Porque nós, homens, temos uma mancha, né? Então, quando você fala, olha, eu vou me unir ou me reunir com outros homens, então o que passa na cabeça das nossas esposas, namorada, noiva? Ah, vai ter mulher envolvida, vai ter sacanagem, vai ter isso, vai ter aquilo. Cara, nem todo homem é assim, entendeu? Tem homens que de fato respeita Deus, respeita a sua religião, respeita a sua esposa, ama a sua filha. Só que a gente tem que ter um espaço para nós. Então o The Underpants ele nasceu para isso, cara. Ele também para criar esse espaço, a gente poder chegar lá e desabafar. Você já presenciou algumas reuniões nossas? Às vezes tem reuniões que a gente só fala de Deus. Tem reunião que a gente só fala de empresa. E tem reuniões que a gente só fala da nossa esposa mesmo, ponto, acabou. A gente precisa falar. A gente precisa colocar para fora. Porque a vida é assim, cara. E e os homens que estão lá, eles são
selecionado a dedo por mim, né? Então, são pessoas que, pô, se eu chegar para você, Danilo, cara, tô passando com uma situação assim com a minha esposa, situação de uma moto, vem cá, velho. Eu já passei com essa situação com a minha esposa, Sim. tá? Ó, na minha situação, esse caminho deu certo. Talvez para você não dê, mas, cara, vai para esse caminho. Ou então, de repente, cara, o empresário, cara, ele se entrou numa dívida aí, o cara tá devendo 1 milhão, 2 milhões e tal. Eu sempre digo, né? O empresário que pega um financiamento no banco, o banco mata ele devagarzinho. O empresário que pega financiamento com a Jota, o AJ mata ele rapidão, cara. Então, assim, é importante a gente chegar e explicar pro cara, ó, irmão, você entrou nessa dívida, cara? Peraí. Não cai num empréstimo no banco de novo e também não vai cair na mão do AJ. Por favor. Olha, tem esse caminho, ó, na minha empresa deu certo assim, na empresa do Danilo deu certo assim. Ah, vai pegando as ideias, entendeu? Então, são informações que a gente passa lá dentro que é pro nosso bem, que é pro nosso futuro. É, teve uma situação, alguns anos atrás, de um político, é, ter fornecido, não sei se você conhece a história, eu não vou citar nomes porque quando você envolve política, você pode ser negativado, né? Sim. Então, assim, teve uma situação de um político que ele se sensibilizou com uma situação de uma cidade, que essa cidade perdeu ali umas viaturas e tal, porque algumas viaturas são alugadas, né? E aí ele forneceu algumas viaturas para essa cidade para fazer essa cobertura. Ele foi bombardeado por causa disso, né? Só que a ideia do cara, a mentalidade do cara é muito inteligente, porque, cara, se você protege seu vizinho, o Você ladrão não tá, entra no não seu entra para o seu quintal. quintal, exatamente isso. Eu sei, conheço essa história, isso daí. Você entendeu? Então você pode dar uma ideia para um outro cara, não se separar da mulher dele, você pode dar uma ideia pro cara, ele não falia a empresa dele pegando empréstimo, caindo na mão de agiotas, entendeu? Então o The Underpants ele nasceu para isso, cara. Ele nasceu para fortalecer homens, não moleque, sabe? Eu odeio moleque. Eu gosto de homens. Homens que têm caráter, homens que respeitam a Deus, homem que respeita a sua esposa, que respeita a sua filha, que respeita a sua empresa. E com isso, a gente consegue crescer. A gente não muda o mundo, mas a gente consegue É. ter ao nosso redor pessoas de caráter, onde a gente consegue agregar valores. Essa é a Exato. história do Underpants. Underpants. O ano passado, o evento que nós fizemos, cara, foi o maior evento de network masculino no ABC. Fui Só na. abrindo um pouquinho antes de você falar, o Underpants, eu tive a honra de ser convidado pelo Márcio, Sim, né? O Márcio Mota me mandou uma mensagem através de uma outra conexão, por isso que a conexão ela é super importante, sim, né? Nesse network de empresários, ela é muito importante. E através de uma outra conexão, falou assim, você precisa conhecer o Márcio. E o Márcio Mota mandou mensagem, acho que foi do outro lado também, você precisa conhecer o Danilo. sim. E aí nós fizemos uma. Ele me mandou mensagem e falou assim: posso te ligar de vídeo? Eu falei, na hora, bora falar de vídeo. Ele falou, não, prefiro porque eu gosto de olhar Sim, sim, sim. no olho da pessoa Sim, conversando com ela. E ali já gerou essa conexão. sim. Fui convidado para estar no Underpants e, cara, estivemos agora faz 2 semanas, né? 2 semanas Sim. atrás estivemos juntos, jantamos e que sensacional. Você Foi. conversa, faz É, amigos, sensacional. Então, foi muito bom isso que ele falou. Precisa de pessoas, mas que seja da mesma linha de caráter que a gente, que tem o mesmo isso, pensamento e visão, exatamente. né? E aí, a questão do evento da Câmara Municipal do Prefeitura de São Bernardo do Campo, onde nós fizemos o evento, qual que era a ideia e o propósito do evento, né? Era você gerar um material para apresentar ao público que, de fato, existem empresários bons em São Bernardo, em Santo André, em São Caetano, em Diadema, em Mauá. Tem vários, cara, tem vários. Então a ideia era apresentar ao público esses empresários, né? E de que forma? De uma forma maravilhosa, né? Eu aluguei da Paris Vegas, uma das melhores limusines que eles têm, Entendi isso que é a daí, meu. gaivota, que Até abre a hoje, porta por trás, né? até hoje eu falo, eu não andei de Pois limusine. é, cara, eu aluguei. Aí muitas pessoas falam, pô, mas aí você foi muito snob, né? Alugando uma limusine e tal. Mas qual que era o propósito, cara? O propósito não era ser snob. O propósito, é assim, primeiro, era você resgatar a sua infância. Porque muitos dos homens, inclusive alguns dos amigos nossos, teve uma infância muito difícil. Às vezes não teve uma oportunidade de ter um brinquedo, um carrinho, essas coisas e tal. Que nem, por exemplo, tem a minha esposa, ela adora aquele chocolate soufflé. Sim. Lembra muito a infância dela em relação ao pai dela, quando o pai dela ia lá para São Paulo e tal. E todas as vezes levava ela e lá comprava um soufflé e dava para ela e tal. E é algo que fica na memória dela. Então eu quis resgatar algumas memórias também, né, para nós, homens. E a questão do carro é exatamente isso, né? Para você ter aquele momento lá do carro, para você estar lá dentro, a limusine, algo gostoso, né?
E a questão também da divulgação da imagem, ali do propósito. Para as pessoas entenderem que as empresas são sérias, que os empresários são sérios, né? E também teve a revista. Por que a revista? Aí a revista entra a questão dos valores de você deixar um legado. É o que eu digo, né? Cara, tem coisas que o dinheiro não compra e tem coisas que o dinheiro não paga, de hipótese Exato. nenhuma, né? O legado é isso, sabe? Então, assim, eu vou falar uma frase que é meio clichê? Claro que sim. A única certeza da vida é a morte. Em algum momento, Ela o chega. anjo do Senhor vai nos levar. Isso é um fato, né? Cara, às vezes na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano, a sua esposa, seus filhos, seus amigos vão sentir falta de você. Mas, cara, é questão da natureza É do verdade. ser vivo. A partir do segundo ano, cara, o cara esqueceu de você. Todo mundo Mas esquece de vai ter você. suas e vai É, começar, a vida continua. isso. Literalmente a vida continua e você acaba sendo Agora, se você deixado. deixa a tua história escrita no livro, igual você está fazendo, ou se você deixa numa revista, igual eu fiz, que eu coloquei na revista Expressão, essa eu posso falar, a revista Expressão, é uma das revistas renomadas aqui no ABC. Então, quando a minha filha tiver os seus netos, se eu não esteja mais aqui nesse planeta, quando o neto for questionar, mãe, quem era meu avô? Ela pegar, colocar ele no colo, vem cá, filhão, eu vou mostrar quem era o doido do seu avô. Tá aqui, ó. Esse maluco aqui era um visionário. Seu avô era um homem de caráter, um homem que respeitava a família, um homem que amava a empresa, que amava a esposa, que amava a filha, e fez isso aqui, ó. Esse aqui é seu avô. Então é um legado, cara. Dinheiro não compra, não tem isso que não tem, sabe? Então não é ser snob, né? Alugar uma Sim. limusine, contratar a revista, contratar empresas de filmagem. Não, não é isso. São valores que foram esquecidos. Né? Para você ter uma ideia, assim, até hoje, cara, uma das refeições nós fazemos junto. Eu, a minha esposa e minha filha. Porque as pessoas confundem familiares com família. Cara, familiares é uma coisa. Família é sua esposa e seus filhos. Cara, você entrou num assunto que eu amo falar e isso daí gerou um atrito muito grande numa virada de ano. Por De quê? agora, desse ano. Por quê? Porque o que aconteceu? Eu passei o ano em Maceió, Hum, né? Meus sogros moram lá, minhas cunhadas. Na verdade, toda a família da minha esposa acabou indo embora pra lá. Meu sogro aposentou, foi embora. E entrou nesse assunto, né? De família e familiares. No caso, a gente eu abordei o termo parentes. hum. Né? E entrou nesse assunto porque começou a falar que a mulher manda no homem e tal. Eu falei, não, minha mulher não manda em mim. Não, porque toda mulher manda no homem. Eu falei, não, é diferente. Na verdade é o seguinte, é que nós senta, tem um acordo e eu entendo a opinião dela, a posição dela, e muitas das vezes ela tá mais certa que eu quando ela fala, não faz isso, vai dar errado. Não toma essa ação que vai dar errado. Ó, Esse sentido da mulher é forte. então ou eu ouço ela, porque muitas das vezes ela tá mais certa do que Hum. eu. Então não é que ela manda, é que eu entendo o ponto dela, eu ouço ela e faço conforme ela acha, às vezes, muitas das Sim. vezes. E se eu achar que não é, eu vou. Sim. Entrou nesse assunto, né? Isso vai dentro da coerência, lógico. Entrou nesse assunto. Hum. Falei assim, até porque se eu não cuidar, não entender minha família, não cuidar, automaticamente o meu pilar maior é minha família. Eu falei, a minha Sim. esposa e minhas filhas. Se eu der ouvido, aí eu soltei uma dessas. Falei, se eu der ouvido algumas ações que meu pai quer que eu faça, que meu sogro quer que eu faça, vocês estão aqui, vocês querem que eu faça? Eu falei, não, eu vou dar ouvido pra minha esposa, minha filha e minhas filhas, minha família. Aí isso minha sogra, no caso, vou falar porque se ela assiste todos os episódios, ela fica doida comigo, cara. Falei, então eu sou sua família. Falei, não, sogra, você é parente, familiar. É. Entrou no assunto mais moço, É, monta, dá mas pano pra deu manga. pano pra manga. Ficou umas 3 horas conversando sobre isso. Até tava um conhecido nosso, que você sabe quem é o Rodrigo. E ela, você acha isso? Aí, eu não falo nada porque eu compartilho também uma opinião. Então, assim, isso deu pano pra manga. Até hoje É, surge esses assuntos, mas a gente não entende isso isso. daí. É, cara. Então, assim, eu entendo que a minha família somos eu, minha esposa e minha filha. Eu entendo que a minha família é muito pequena, né? Por isso a importância de você deixar um legado. Por isso a importância do seu filho tocar a sua empresa. Né? Eu conheci muitos e muitos empresários italianos aqui mesmo, do ABC, que morreram e seus filhos não deram seguimento nas empresas. As empresas, de fato, morreram. Leva algum tempo, é igual que eu falo, né? Quando você morre, o primeiro ano, o segundo ano, beleza, tem algumas lembranças ali. Cara, a partir do terceiro ano, ninguém mais lembra de você. A empresa é a mesma coisa, cara. Quando você morre, se você não tiver ninguém para tocar a sua empresa, Ela pô, vai primeiro morrer. ano, segundo ano, cara, é fato. Porque os meninos vão chegar e vão vender, não interessa, entendeu? Vão trocar aí por porcarias e por aí vai. Então é importante. E hoje, eu, a minha esposa e minha filha, nós temos
essa cultura dentro de nós, né? Pelo menos uma refeição nós fazemos nós três juntos. Pelo menos uma. Ou é o café da manhã, ou é o almoço, ou é a janta, mas pelo menos uma nós fazemos. Por quê? Porque é importante, sabe? As pessoas esqueceram da mesa posta, cara. Esqueceu. Esqueceram da mesa posta. Isso é bíblico. Eu não consigo compartilhar disso de tudo, porque de manhã ou eu tomo café às vezes com a minha esposa, minha filha tá na escola. E às vezes minha filha dorme muito cedo porque ela vai pra escola, acorda muito cedo. Então ela chega, ela já jantou, ela já tá indo dormir. Então, alguns almoços eu até consigo. Uhum. Mas de domingo é sagrado. Domingo e sábado, geralmente a gente come fora, mas domingo é em casa. E você falou, a pessoa esqueceu da mesa posta. Cara, eu faço a mesa posta Ai, no que final legal. de semana mesmo, como se eu fosse. A pessoa fala assim: ah, mas vai ter visita? Não, meu. Que são Eu raras tenho que fazer o exceções, né? melhor O pra homem minha. gostar de colocar a mesa Não, eu posta, no faço. geral, são as Quando ela mulheres. prepara, aí eu vou Isso é lá, legal. aí eu faço, aí minha filha já vai ajudando ela lá e tal. Então eu faço a mesa, boto a taça, boto o Sim. garfo, boto o prato, boto aquele. Como é aquele negócio embaixo lá que eu esqueço? Suplência. Supply, sei lá, esse Supply. negócio aí. Supply. Eu coloco lá, faço toda a mesa arrumadinha, eu boto uma flor às vezes no meio, eu faço todo domingo. Eu falo, nós tem que almoçar junto, isso eu não aceito. Não, tem que estar junto. É porque são, cara, são momentos, são lembranças, né? Até hoje não foi provado, né? Ninguém voltou do outro planeta para falar, olha, ó, eu levei meu carro, eu levei minha casa, eu levei minha mansão. Ninguém até hoje conseguiu provar isso daí. Mas o que é provado, de fato, é que você leva o que você deixou, né? O que você plantou. São as memórias, são os momentos felizes que você teve, as situações favoráveis que você teve dentro da sua história familiar, né? Porque, cara, eu não vejo sentido, né? O empresário não tem uma base familiar. O pilar não Uma se coisa está destrói. atrelada à outra, né? Porque se você quebra o seu pilar familiar, Sim, automaticamente, ou seja, se um edifício, alguma coisa é construído em colunas, pilares. sim, Se um deles quebra, sim. automaticamente desmorona tudo. Porque se o cara tá Porque se você não tiver com esse pensamento dentro da base familiar, cara, o inimigo ele entra muito fácil, né? Ele chega muito fácil. Pra ele colocar coisas. Eita, não, a gente abre a porta. É, que é pior, né? Pior ainda, quando a Que é gente vai lá pior. e abre esse cara a Então o porta. inimigo ele tá ali, cara, ele tá te cercando. Eu sempre, a minha esposa sabe disso. Cara, eu não tenho medo de pessoas. Eu não tenho medo. Eu sou um cara que eu não tenho medo de pessoas. Eu tenho medo de situações espirituais. Porque tem algumas coisas espirituais que você não tem controle, que você não sabe, né? Então, assim, tem espíritos ruins mesmo, de fato, que Existe. cercam o cara, entendeu? Então, se você não tiver ali com a sua base dentro da família e dentro da sua religião, você pode cair em arapucas aí, cara, que muitas vezes a pessoa chega sorridente pra você, cara, e você vira as costas, ela te enfia a faca. Então, é complicado, entendeu? E às vezes você acaba percebendo uma conversa. Porque eu falo que às vezes você está em algum lugar e é provado, psicanaliticamente, é comprovado que energias ruins te afetam. Sim. Né? Então, se você sempre, se nós estivéssemos aqui e eu só reclamasse, montar, ia reclamar, cara, automaticamente você ia sair daqui meio pesado e uma sensação ruim. Eu falo que já aconteceu de sentar em mesas com clientes e o cara reclamar que tá ruim, que tá isso, que tá aquilo outro, o cara faz um monte de auê na vida dele e eu saí de lá, assim, tipo, com dor de cabeça, pesado, falar, meu Deus do céu, eu dou até uns gritos no carro, pra poder Só pra fora, né? energia volta. Fora. Mas é realmente, então... Mas, cara, é sensacional essa história do legado e parabéns por esse Obrigado. negócio, né, da revista. E hoje você deu um despertar numa coisa que eu não tinha prestado atenção. O quê? Né, pra mim, eu só tô lançando livro, tô fazendo tal, mas nunca tinha parado pra pensar nisso. Não, Eu estou não. deixando Um legado, né? um legado Sim. desses livros que eu tô fazendo. E o próximo já vou levar um pra você lá É, depois. o mês que vem nós vamos fazer o segundo maior evento do The Underpants, né? E vai ser de novo na Câmara Municipal da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Nós tivemos agora recentemente, Sim. reunidos lá com o vereador. E, de novo, vai ser uma questão bem forte, né, em relação à família e tal. E o legado, ele continua. Eu acredito que vai se tornar uma tradição para nós, né, empresários de São Bernardo, fazer esse evento, porque, cara, é muito bom você trazer o seu pai, a sua mãe, né, você trazer as pessoas que você ama próximo para estar ali junto de você, ver o seu crescimento como pessoa, ver o seu crescimento como empresário, porque você gera riqueza, você gera riqueza para as pessoas também. Muitas pessoas dependem do seu negócio. Então é importante, cara, você entender e saber que você ser empresário é um dom de Deus. Não tem outra palavra. É Vai um fazer dom, a diferença com esse dom que sabe? você tem. Porque Deus, de fato, ele capacita aqueles que ele escolhe, entendeu? Então, se o teu negócio, ele dá ali alguma, sabe, alguma caidinha assim,
para pensar. Alguma coisa de errado você está fazendo. Entendeu? Ou você se afastou de Deus, ou você se afastou da sua família. Porque, cara, uma coisa está atrelada à outra. Deus, família e empresa. Ponto. É. Atendendo ali o trio, né? A família, É isso aí. Deus, primeiro. Não, sensacional. Vamos fazer deixar isso ligado. Agora que eu vou lançar mais livro ainda. Deixar isso, deixar para que tenha, nossos filhos tenham histórias aí para contar e não sejamos esquecidos. Sim. Né? Não, verdade. Quantas pessoas, né? Hoje a gente sempre traz, às vezes, um insight, fulano, Bertano, que falou que já foi 200 anos que já foi embora, mas deixou aquele legado dele com ensinamento, com alguma coisa, a gente sempre, às vezes, fala disso. 2000 anos atrás, e deixou todo esse legado, esse ensinamento pra gente. Sigo ali, tento seguir fielmente todos os ensinamentos e tem me ajudado até agora. Quando eu falei que você tinha semelhante a você na parte da sua esposa, você conheceu ela de próximo, assim, eu também. Eu conheço minha esposa desde 8 anos de idade. Então a gente estudou de escola junto, e quando tava ali com 10 anos, ela já tava namorado, que não sei o quê. E acabou criando vida isso. Com 14 a gente começou a namorar, 18 eu casei, tem 19 anos de casado já, e duas gurias lá que. Tem 3 mulheres em casa, as 3 mandando em mim. Até a menor agora já manda. Ah, mas é gostoso, né? É demais, é gostoso. demais. É gostoso. Mano, se nós pudéssemos falar, nós ia ficar falando, a hora vai Horas. embora e é gostoso, né? A gente conversar sobre esse assunto, família, empresa, e o que a gente pode fazer de diferenciar. Se a gente resumir tudo isso, falamos sobre legado de família, se você pudesse deixar um ensinamento, uma dica para os empresários que às vezes não passa tempo com a família, ou que não pensa na empresa, está só simplesmente levando a vida, o que você deixaria de um ensinamento com toda essa base, conhecimento, estrutura que você vem gerando? O que você deixaria para a gente? Uma palavra? Você, empresário, você não tem essa opção de desistir. O empresário não tem essa opção. Então, assim, esteja ao lado de pessoas do bem, pessoas que agreguem, pessoas que te gerem, porque aí você cresce. Se afaste de pessoas interesseiras, de pessoas que querem o mal, de pessoas que colocam você para baixo. Esse é o meu recado. Fique do lado de Deus, da família e ame a sua empresa. Márcio Mota. Márcio, cara, deu até um gás. Gente, gratidão, Mota. Eu quero agradecer nessa noite hoje, não sei que dia vocês vão assistir, mas por esse amor que está junto de nós. Vou deixar até o Instagram da Julie Marques. Olha, eu travo. Instagram para vocês seguirem móveis, não móveis, mas realizar os sonhos do apartamento por esse grande homem aqui. Gratidão por assistir o episódio, por estar junto de nós, sempre inovando a cada dia, trazendo sempre o melhor. Tem que falar. Depois dessa mensagem tão maravilhosa, chega hoje, onde você estiver agora, vai lá, dá aquele agarro na família, Isso na aí. esposa. Com certeza. Família, primeiramente Deus, né? Família e empresa. Junto tudo. Com certeza, tudo vai dar certo. Tudo dá bom. Muito bom. Gratidão imensa e até o próximo episódio. Sucesso.